Deus. Uma boa noite para todos. E eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E os irmãos, por favor, tenha vontade de se assentar. Louvor e a bênção ao santo do Senhor. Deus está neste lugar. Jesus está neste lugar. Jesus está no nosso coração. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem concedido. Mas esta riquíssima oportunidade. Eu louvo a Deus. Agradeço o nosso pastor Edevaldo por estar presente nos organismos, sua vida, seu ministério, sua família. E também agradeço a minha esposa, aos meus filhos, eu sempre costumo agradecer isso tudo. E eu amo muito a minha família. Minha família é um presente que Deus me deu. Tesouro que eu tenho. Eu louvo a Deus por esse presente que Deus tem dado. Aleluia! Louvo a Deus pela vida dos obreiros, dos presbíteros, dos docentes, que o Senhor tem nos ajudado, Deus tem nos ouvido. Eu poderia te agradecer pela minha oração, a Lúcia, tem orado pela minha vida. Ontem aqui na oração, ela dobrou os seus joelhos e eu vi a oportunidade de orar por ela e eu agradeci muito a Deus pela sua vida, porque um dia, há muitos anos atrás, essa mulher se colocou a joelhos para orar pela minha vida. Eu tenho certeza que até hoje ela tem orado pela minha vida. Eu louvo a Deus pela vida da meus filhos e que Deus abençoe os avós dos meus filhos, né? Meus filhos dele, vovó. Eu louvo a Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus, foi carinho. Todos os irmãos, né? Pelo carinho e os irmãos têm pela nossa vida, só Deus mesmo, para poder recompensar os irmãos. Irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no decorrer dessa semana, quando nós fomos ali para a cidade de Mishima. Ali nós recebemos a palavra de Deus, ali nós saímos impactados pela glória de Deus, pela sua palavra. Deus usou o pastor Renato para nos trazer uma palavra e uma bênção, os irmãos ficaram felizes, com as caravanas que foram cooperar com a igreja ali. E louvamos a Deus, irmãos, pela vida dos nossos irmãos de Mishima. Continue orando, irmãos, pela vida dos nossos irmãos de Mishima. Nós saímos daqui hoje, e se não contarmos terça-feira e nem sexta-feira, o próximo culto será no sábado. O próximo culto será no sábado. Sim, ou seja, Jesus não voltar até lá. E aonde será esse culto? Se é no próximo culto, é no sábado, aonde será esse culto? Aqui, na nossa igreja. Mas nos avisos que eles deram ali, irmãos, o presbítero Claudinei, ele falou, irmãos, ainda eu não peguei a lista. Porque eles alugam um salão para poder adorar a Deus. E ainda eu não peguei a lista, então irmãos, ainda não sabemos se nós vamos ter salão semana que vem para nós cultuarmos. Mas se nós não tivermos salão, irmãos, nós vamos cultuar na casa de um irmão mesmo. Aleluia! Irmãos, aquilo ali encheu meu coração, também de tristeza, mas também de alegria. E nós temos aqui, irmãos, um salão para adorar e adorar a Jesus, no ar-condicionado. É um salão fixo, não é nosso. É alugado também, mas é fixo. E os nossos irmãos ali, irmãos, estão ainda nessa batalha. Mas estão louvando a Jesus, mesmo que não seja no salão. Mas eles estão se reunindo numa casa, irmãos, para adorar a Jesus. Vamos dar valor, irmãos, naquilo que Deus nos dá. E vamos continuar orando pelos nossos irmãos de Mishima, em nome de Jesus. E aí o pastor Renato, ele nos trouxe uma palavra, e eu peguei uma palavra ali que Deus falou muito forte no meu coração. Gostaria de convidar os irmãos em abrir as vossas Bíblias no livro de Jonas. Quinto livro dos profetas menores. Né, irmãos? Amém, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas.
Glória a Deus. Eu vou ler na minha tradução, que é a NVI. Eu gosto muito dessa versão. Traz para mim uma compreensão melhor. E os irmãos acompanhem na nossa tradução também, que é a mesma palavra. Amém? Vamos ler a partir do capítulo 3, do versículo 10. Depois nós vamos para o capítulo 4 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. De Jonas capítulo 3, versículo 10. Amém? Glória a Deus. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Capítulo 4. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Versículo 4. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se em um lugar ao leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento ocidental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor me disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia também no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7. E eu quero trazer esta reflexão, esta passagem que Deus falou comigo no meu coração, como tema: perspectiva humana e perspectiva divina. Deus falou fortemente no meu coração nesta passagem, mas eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus falou comigo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, na versão Almeida corrigida, Almeida Revista e Corrigida de 95, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes, ou seja, não olhe, não considere para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glória a Deus. Pastor Renato, quando ele trouxe uma palavra ali, que ele é carioca,
E ele disse que ele é do Rio de Janeiro. E quando ele falou que Nínive era uma cidade muito terrível, e o Rio de Janeiro era um paraíso perto de Nínive. Eu falei, meu Deus. Nós temos ali um carioca, o André. Tem mais alguém do Rio de Janeiro? Bem, esposo do André. Irmãos, a gente vê, acompanha os noticiários, os já vinha lá no Brasil, né? Acompanha os noticiários. Sabe que o Rio de Janeiro é um estado violento, é um estado que tem muitas mortes, muitos crimes. São Paulo também. Mas eu costumo dizer, né, às vezes eu estou tão perdido, eu estou pior que bala perdida no Rio de Janeiro. E nós sabemos que é tudo ali nível, pastor Renato. Eu falei, meu Deus, saí essa palavra na minha mente, no meu coração, e voltei para casa e fiquei com aquela palavra no meu coração, e falei, meu Deus, como é que deveria ser nível? E fui trabalhar na sexta-feira, essa palavra no meu coração. Eu falei, vou ler o livro de Jonas. Mas quando eu comecei a ler o livro de Jonas, irmãos, como Deus falou no meu coração, eu comecei a chorar, irmãos, por ler a história do livro de Jonas. E quando nós pegamos, quando nós ouvimos falar de Jonas, nos faz lembrar das histórias quando a gente era criança, a gente ouvia. Quando já se fala no livro de Jonas, o que já se lembra? Um peixe grande. Já se chamou primeiramente um peixe. E falei, meu Deus, como o pastor respondeu no ensaio agora, acho que na quinta-feira, quarta-feira, não me lembro, para nós estarmos trazendo uma palavra para a igreja no culto de família. Eu falei, meu Deus, é Jonas, eu vou falar de Jonas. O que tem a ver com família, irmãos? A palavra de Deus, irmãos, de Gênesis Apocalipse, ela tem tudo a ver com família. Tem tudo a ver com família, porque é a própria palavra de Deus vivo. E nós já lembramos do grande peixe. E eu falei, meu Deus. Aí eu abri o line ali. Aí quando eu vi ali uma fotinha ali no departamento do infantil, estava lá. Maratona. Jonas. Jonas mesmo que eu tenho que falar. Meu Deus. Falei, que bênção. Eu vou falar de Jonas. E quando nós estudamos, irmãos, o livro de Jonas, superficialmente, nós vamos ter conclusões erradas dos verdadeiros fatos descritos neste livro. Por exemplo, colocar como destaque o grande peixe. Porque quando a gente fala do livro de Jonas, na nossa mente parece que já vem aquele grande peixe, ou já vem Jonas. Mas nós sabemos, irmãos, que o destaque desse livro não é nem o grande peixe, também não é Jonas, mas é Deus. O destaque deste livro e de toda a Escritura Sagrada é Deus. Mas esses fatos, esses personagens, ele nos ajuda a compreender melhor a sua palavra, aquilo que Deus quer falar conosco. E ali, meditando nessa palavra, irmãos, Deus falou fortemente comigo, meu Deus, eu não conhecia a história de Jonas, não, meu Deus. Meu Deus, Deus me levou tão profundo, irmãos, tão profundo. Falei, meu Deus do céu. Só não fui engolido pelo peixe, porque eu não estava em desobediência. Mas Deus me levou em águas profundas, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos. No capítulo 1, quando narra como Deus chama o profeta Jonas, o profeta do rei do norte de Israel, Deus manda este ir a mais ou menos 800 quilômetros acima para pregar na capital da Síria, e essa cidade, Nínive. E Deus manda ele ir. Jonas não quis ir e foge. Foi aí que eu comecei a indagar o texto. Comecei a fazer umas perguntas. Falei, meu Deus, a gente lê a história,
Mas toda vez que a gente vamos ler, Deus fala de uma maneira diferente no nosso coração. Pois a palavra é viva, não é um robô que você fala e ele repete. Não é uma pessoa comum, é a palavra de Deus, irmãos, que fala no nosso interior de uma forma segundo a necessidade que nós precisamos ouvir Deus falar. E eu comecei a indagar o texto porque Jonas foge. Porque que ele não queria ir para Nínive. Daí a gente temos aquela concepção, porque Jonas é um fujão. Jonas é um profeta fujão, ele não teve coragem de ir falar aquilo que Deus mandou ele falar. Mas quando nós vamos ver o texto e o contexto do texto, nós vemos aqui, eu comecei a estudar e vi duas razões. Primeiro, a fama dos assírios. Os assírios estavam se destacando no horizonte político daquela época como um poder político dominante. Os assírios eram um povo mau, perverso, idólatra. E é o mesmo que e Jonas, quando ouve aquela palavra, é o mesmo que dizer: olha, vai pregar o meu amor no meio dos seus inimigos. Vai falar para os seus inimigos que eu o amo. E Jonas ali com aquele seu coração. E eu vejo também uma segunda parte, quando o texto nos fala que Jonas achava que os assírios, os ninivitas, não mereciam o perdão de Deus através do arrependimento. Não mereciam ser salvos. E nós falamos, era um povo cruel, violento, um povo idólatra. Jonas, ele não diz a respeito da impiedade, não diz muito a respeito da impiedade dessa cidade. Mas no livro de Naum, que é o 7º livro dos profetas menores, ele fala, abre a sua Bíblia comigo, Naum. Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, capítulo 3, versículo 1 e 4, diz assim: ai das guerras, ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo de suas vítimas o estalo de chicotes e barulho de rodas, galope dos cavalos e sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles, tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestre de feitiçaria, que escravizou a nação com a sua prostituição e o povo com a sua feitiçaria. E nós vemos, irmãos, que esse povo era um povo mau, e alguns estudiosos falam que eles pegavam as suas vítimas, decapitavam a sua cabeça e faziam montanhas de cabeças de pessoas mortas. Então nós vemos a maldade, como era a maldade desse povo. Tanto é que se nós vamos ver lá no capítulo 1 de Jonas, e no versículo 1 e no versículo 2 diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então nós vemos a maldade desse povo, como era a maldade desse povo. Agora você imagina Jonas ter que ir pregar a justiça de Deus nessa cidade. Você pode até perguntar, ou até mesmo dizer que era medo dos assírios. Eu acredito que não. Jonas não era ele poderia até ser um profeta covarde, ele poderia até ser um profeta desobediente, mas medroso, eu acredito que Jonas não era. E Jonas,
ele não queria, o que nós vemos, irmãos, no texto e no contexto, ele não queria ser um instrumento que traria salvação para Nínive, pois sabia da grandeza de Deus e do seu amor misericordioso. É como nós lemos aqui, quando Jonas, no versículo 10 do capítulo 3, que o povo ele se arrepende, e no capítulo 1 do capítulo 4, Jonas ele fala, mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e se endureceu, porque Deus queria perdoar aquele povo. Então nós vamos vendo, né, eu vou me identificando com algumas características que eu vou trazendo para a minha vida. E nós vemos que Jonas ele não queria ser instrumento, porque o povo era um povo mau, era um povo idólatra, um povo sanguinário, e Deus queria trazer salvação também a esta nação, também a este povo. É por isso que quando os jovens começaram a cantar, não importa o que você fez, não importa o que você é, Jesus conhece o seu interior também. Irmãos, eu falei, meu Deus do céu, que amor é esse? Que amor é esse? Porque quando os jovens começaram a cantar, eu comecei a meditar novamente nessa história. E eu comecei a ver aquele povo na minha mente, aquele povo sanguinário, que fazia tantas maldades. E Deus, com o propósito de também salvar essa nação. E que amor é esse? Aí nós começamos a olhar para a nossa vida, e nós não temos uma mente como de computador que deleta lá, dá um boot, acaba tudo e apaga tudo. Nós temos uma memória que ainda guarda, e nós começamos a olhar para a nossa memória e ver ao nosso passado, de onde Deus nos tirou, de onde Deus te tirou. Nós vamos ver que para nós estarmos aqui é só um milagre. É só um milagre, irmãos, para nós estarmos aqui. É só um milagre Deus ter perdoado o meu e o seu pecado. Aleluia! Ah, Jesus é maravilhoso. Aleluia. Jonas ele foge da presença de Deus, achando que isso era possível. Ele desce até uma cidade chamada Jope, que era banhada pelo mar Mediterrâneo, e vai até um porto, comprar uma passagem de barco e vai para o sul da Espanha, em uma cidade chamada Tarsis. Ao invés de ele subir 800 quilômetros, mais ou menos, para dentro da terra, ele pega um barco e vai na direção totalmente contrária daquilo que Deus queria que ele fizesse. Totalmente ao contrário. Se nós pegarmos o mapa, nós vamos ver, irmãos, nós vamos ver que Tarsis fica lá no fundo da Espanha, no fundo da Europa. E Jonas, ele pega um barquinho, entra nesse barco, irmãos, compra uma passagem, tentando, achando que ia conseguir fugir da presença de Deus. Irmãos, da presença de Deus, dos olhos de Deus, ninguém escapa, porque os seus olhos estão em todos os lugares. Os seus olhos são como chama de fogo. Aleluia! Não adianta se esconder, não adianta correr, pois Deus contempla o íntimo do coração do homem. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Mas a sua viagem ela foi interrompida. Deus manda uma tempestade. Vemos isso no versículo 4. Os marinheiros fazem de tudo para que o barco não venha afundar. Clama aos seus deuses, mas nada disso adianta. Jonas estava dormindo, e os marinheiros pedem para ele clamar o seu Deus. Veja bem que os ímpios pedindo para Jonas clamar o seu Deus. E muitas das vezes é isso que nós encontramos. Pessoas ímpias, clame o seu Deus, peça para Deus. Irmãos, se eles pedem
para nós clamarmos o nosso Deus, orarmos o nosso Deus. Os pedidos de oração que são feitos aqui, irmãos, são pessoas, a maioria são pedidos de oração de pessoas que não estão aqui no nosso meio, mas são pessoas que estão pedindo oração porque sabem que existe um Deus dos crentes lá de Mata que atende e ouve a oração. Meu Deus, quantas orações Deus já atendeu, irmão, feita por este lugar, feita por mim, por você. Deus ouve as nossas orações, aleluia. Deus ouve a sua oração, aleluia, glória a Deus. E nós vemos que por causa de ao mesmo tempo, todos pagam naquele barco. Nós vemos que quem estava em desobediência, aqueles marinheiros estavam talvez fazendo a costumeira viagem com o seu barco, naquela rota. Mas Jonas, ele entra naquele barco em desobediência a Deus. Deus poderia muito bem, ao mesmo tempo, quando Jonas disse que não iria, Deus poderia muito bem, tudo bem, você não vai? Acabasse com a vida de Jonas. Ele tem poder para isso, ele é o dono da vida. Mas Deus deixou que Jonas caminhasse. E quando ele entra naquele barco, Deus manda uma tempestade. A tempestade vem sobre aquele barco ao ponto de quase lhe afundar. E todos os marinheiros ficaram em desespero. E Jonas estava bem tranquilo, dormindo no sono profundo, ali tranquilo. Quando era o momento de orar, ele estava dormindo. A tempestade estava lá assim, irmãos. Irmãos, quando a tempestade, irmãos, está, parece que vai nos sucumbir, irmãos. Não é momento de nós ficarmos dormindo, irmãos. É momento de nós orarmos, irmãos. Orarmos a Deus, irmãos. Oh, aleluia. E de nada adianta aqueles marinheiros fazerem aquelas orações ao seu Deus, porque não ouvem, não é um Deus verdadeiro. Mas eles param para pensar e falam assim: de quem é a culpa? A culpa é de alguém. Talvez seria uma época fora de tempestade, não sei. Eles não tinham smartphone com previsão do tempo, como nós temos hoje. E eles lançam a sorte para ver de quem é aquela causa de tudo. E a sorte cai sobre quem? O desobediente. Cai sobre Jonas. E ele declara, Jonas declara quem ele era e o que estava fugindo. E nós vemos que ali grande foi o temor dentro daquele barco. E os marinheiros até tentaram salvar a vida de Jonas, mas eles chegaram ao ponto que viam que não adiantava nada. Logicamente que não ia adiantar, mesmo que eles jogassem as cargas para fora para aliviar o peso do barco. Aquela tempestade, irmãos, era mandada por Deus. Então eles poderiam brincar com a tempestade, poderiam fazer o que for, não ia adiantar, porque era Deus que estava nos vendo, era Deus que estava naquela tempestade. Tudo, irmãos, para trazer um propósito realizado na vida de Jonas. E os marinheiros não tiveram escolha, lançaram Jonas ao mar. E a palavra de Deus nos fala que Jonas ele foi descendo às profundezas do mar. E Deus envia um peixe muito grande. Talvez a Bíblia não fala se era, que nome que era esse peixe, que qualidade era esse peixe. Talvez seria assim uma baleia. A gente não sabemos, a Bíblia não fala, mas fala que era um grande peixe. Se fala que era um grande peixe, esse peixe tinha um grande bocão. E ainda bem que não tinha dente. E Jonas, irmãos, é engolido por esse peixe. E muitos falam que era o castigo de Jonas, por ele estar fugindo. Muito pelo contrário, Deus envia o peixe para salvar Jonas, porque se ele ficasse lá no fundo do mar, ele ia morrer. E a Bíblia fala que Jonas, ele fica
3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, parece até loucura isso, né? Parece uma coisa inacreditável. 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Ah, irmãos. Mas Deus, que é o dono da vida, guardou a vida de Jonas lá no ventre do peixe. E Jonas ali teve tempo para pensar, teve tempo para orar. E uma coisa que eu achei muito interessante: Deus manda o vento e a tempestade vir, e eles prontamente obedecem. Deus manda o peixe, e o peixe prontamente obedece. Qual é a dificuldade, irmãos, de nós obedecermos aquilo que Deus quer que nós fazemos e nós falamos? Os peixes não têm raciocínio, mas nós, seres humanos, temos raciocínio. Deus deu isso somente ao ser humano, de raciocinar, de pararmos para pensar que Ele é o nosso Criador e Ele é que está no controle da nossa vida. Deus manda novamente Jonas. Antes disso, Jonas ora, Deus ouve a oração de Jonas. O peixe vomita Jonas na praia. E Deus novamente manda Jonas ir a Nínive. E ele obedece e vai. Estamos no capítulo 3, versículo 3. Jonas, ao entrar na cidade, vai pregando no caminho de um dia a seguinte frase: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Capítulo 3, versículo 4, parte B. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Note, irmãos, que na mensagem do profeta Jonas não havia nenhuma fresta para que o povo pagão de Nínive se arrependesse. O texto deixa claro, ele não pregou assim: arrependam-se das suas práticas pecaminosas e volte-se a Deus, e Ele é longânimo em amor e misericordioso e salvará vocês. Mas a mensagem de Jonas era: Deus destruirá Nínive. Daqui a 40 dias Deus destruirá Nínive. Irmãos, e para a surpresa de Jonas, o povo de Nínive, irmãos, eles acreditaram nas palavras de Jonas. E todo o povo, desde o menor, como diz a Bíblia, desde o menor, como diz a passagem, desde o menor ao maior, arrependeu-se e começou a buscar o perdão de Deus. Até o rei de Nínive fez uma proclamação que todos jejuassem e clamassem a Deus com todas as suas forças e deixassem os seus maus caminhos e violência. No capítulo 3, versículo 9, diz: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. E o que nós vemos lá no começo é que Deus manda o profeta Jonas ir pregar a Nínive. Mas Jonas conhece a Deus e sabe que Deus é um Deus longânimo e cheio de amor. E ele sabia que Deus ia perdoar aquele povo. Irmãos, uma coisa totalmente diferente do que nós possamos acreditar. Seria uma grande maravilha se Deus pede para nós pregar o Evangelho a uma pessoa, e quando nós vemos que quando Deus revela o pecado daquela cidade de Nínive, é porque Deus quer salvar. Quando Deus revela e fala do nosso pecado, é porque Ele quer nos salvar. Ele quer que você se conserte, Ele quer que você vá para o céu, Ele não quer que você fique da mesma forma, da mesma maneira. Deus não revela o seu pecado para te envergonhar, para te deixar você para baixo, mas Ele fala do seu pecado, Ele fala da sua vida
mas para te exaltar, porque o humilhado, ele será exaltado. Aleluia, glória a Deus. E Deus, se nós vemos que Deus se arrepende, ou seja, Deus reteve o seu castigo. Não é esse arrependimento que nós seres humanos temos, porque o arrependimento do ser humano, ele se arrepende, retorna e volta no caminho correto. Mas o arrependimento que a Bíblia fala, e que nas traduções talvez não tenha uma palavra que possamos entender, mas Deus, ele reteve esse castigo para Nínive. Jonas, no capítulo 3, versículo 10, e tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não o destruiu como tinha ameaçado. Com isso, Jonas ficou extremamente desgostoso, triste. No capítulo 4 de Jonas, no versículo 2 e 3, diz assim: e ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Talvez Jonas disse assim: Senhor, eu vou lá falar que Deus vai castigar aquele povo, e Deus vai perdoar eles. Irmãos, até parece, né, que Jonas parece que tinha uma mágoa daquele povo. Escute só: foi por isso que me apressei a fugir para Tarsis. Ele sabia do grande amor de Deus, e ele foge da presença de Deus por causa disso. Ele sabia: eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, e muito paciente, cheio de amor, e promete castigar, mas depois te arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer. Penso eu que Jonas, que talvez Jonas se preocupou com a sua reputação de profeta, porque ele fala que Deus vai te castigar, chega lá, Deus faz um plano totalmente diferente. Irmãos, que nós venhamos entender que nós somos instrumento. Nós somos o carteiro. Você briga com o carteiro quando ele vai lá levar a conta para você? Você vai lá brigar com o carteiro? O carteiro não fica nem aí, mas ele entrega e vai embora. Não fala nada. Irmãos, se Deus pedir para nós fazermos for obrigados, não interessa o resultado, não interessa o que Deus vai fazer a partir dali. O que interessa é você cumprir a vontade de Deus. O que interessa é você fazer o que Deus está pedindo para você fazer. Aleluia, Deus é longânimo, irmãos, em amor. Se Ele vai salvar, irmãos, se Ele vai abater, não interessa. O que interessa, irmãos, é cumprir a sua vontade, é cumprir o seu chamado. Jonas teve, irmãos, até prazer em pregar a condenação dos ninivitas, mas ele não teve nenhum deleite na salvação deles, sendo que a sua mensagem, a mensagem de Deus é para a salvação e não para a destruição. Aleluia, glória a Deus. Mas Jonas queria a sua destruição, por mais que eles fossem inimigos. Mas o amor e as misericórdias de Deus, onde ficam? Aleluia. E por que de tudo isso? Irmãos, se nós nos aprofundarmos mais nessa história, nós vamos ver muitas coisas, irmãos. E nós sabemos um dos motivos, porque os judeus, eles não acreditavam que os gentios estavam completamente, eles acreditavam que os gentios estavam completamente distantes, fora do alcance da graça. A concepção que o judeu tinha de um gentil é tão terrível que
e tão tenebrosa que uma mulher, se ela ajudasse uma outra mulher gentia a dar à luz, esta era considerada maldita duplamente. Duplamente por quê? Maldita por ajudar uma gentia, isso o judeu ajudando uma gentia, e maldita por ajudar mais um gentio a vir à terra. E talvez também, se talvez uma moça judia casasse com um gentil, a família era obrigada a fazer um velório, simbolicamente dizendo que aquela pessoa para eles tinha morrido. Eles não acreditavam, eles acreditavam que a salvação, ou que Deus era particularmente, mas Deus não é um Deus particularmente, Deus é um Deus, irmãos, longânimo, Deus é um Deus de todas as nações. Se fosse assim, irmãos, eu e você não merecíamos salvação, porque nós não somos gentios, nós não somos judeus, perdão, nós somos gentios. E Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Aleluia! Para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, Jesus! Jonas, que era nacionalista, zeloso, ele não podia jamais entender como Deus poderia perdoar o amor dos pagãos, dos assírios, dos ninivitas. Irmãos, para Deus, irmãos, todo pecado tem perdão para aquele que se arrepende. Aleluia, Jesus. Não há perdão, não há pecado, irmãos, que Deus não perdoa. Se há um coração contrito, irmãos, não despreza o Senhor. Irmãos, ai, Jesus é maravilhoso, irmãos. Oh, Jesus é maravilhoso. Oh, Jesus longânimo e de misericórdia. Jonas, irmãos, ele era um ortodoxo, ou seja, ele seguia fielmente os princípios, uma norma de doutrina. Mas Jonas, irmãos, tinha uma boa doutrina, mas quando revela aqui nessa passagem que a sua conduta era outra. Ele poderia até ser profeta, ele poderia até ouvir a voz de Deus, ele poderia até ter boas doutrinas, bons ensinamentos, mas a sua conduta com o próximo, com aquele que eram os seus próprios inimigos, com aqueles que tinham seus pecados, que cheiravam mal na vida de Deus, ele achava que para aquele povo não teria mais salvação. Ai, mas irmãos, há salvação enquanto a vida ainda há esperança. Talvez você conheça uma pessoa que não vale nada. Talvez você conheça uma pessoa que só dá trabalho, mas há uma vida preciosa que foi comprada com sangue, não foi comprada com ouro, não foi comprada com prata, não foi comprada com pérolas preciosas, mas foi comprada com sangue. Há esperança para me cortar. Aleluia! Oh, aleluia! Não desista de orar, não desista de buscar, irmãos, não desista, porque ainda há esperança. Aleluia! Ainda há esperança. Ainda há esperança para a família. Aleluia! E Deus sabe, irmãos, o quanto eu tenho orado pelas famílias. E como tem destruído, irmãos, o diabo tem destruído famílias nesses últimos dias. Aleluia! E que eu e você temos feito? Será que nós temos exercido o ministério de bondade com o próximo? Ou será que nós temos pensado como Jonas e dizemos para esse não tem mais jeito? Escolhemos para quem vamos falar do Evangelho, escolhemos para quem nós vamos falar de Jesus.
Jesus, irmãos, Ele olha para a humanidade. Deus, Ele olha para o mundo. E mesmo o mundo estando corrompido, irmãos, mas o amor de Deus que o ser humano não pode entender jamais, a não ser quando tiver o seu corpo glorificado, a sua mente transformada como a mente de Cristo. Naquele grande dia nós vamos entender e vamos compreender muitas coisas que não é para a gente entendermos agora, mas é para a gente acreditarmos e termos fé, porque a Bíblia diz, aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas Deus revela para Jonas que ele tem o direito de usar as suas misericórdias com quem ele quiser. Por isso que a salvação não é pelas obras, porque se a salvação fosse pelas obras, Deus não teria perdoado aquele povo da Síria, o povo ninivita. Então nós vemos, irmãos, que a salvação, irmãos, não é pelas obras, mas sim, irmãos, pelo arrependimento de coração. Você está aqui hoje porque você teve o coração arrependido quando você levantou as suas mãos e aceitou a Jesus e disse: Senhor, eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Escreve, Senhor, o nome no livro da vida. Eu quero fazer diferente daqui para frente. E parece que o tempo vai passando e nós vamos esquecer dessa oração que nós fizemos, de seguir a Jesus fielmente, de nos arrependermos, porque o pecado, irmãos, ele está aí. Uma vez você faz, não acontece nada, e assim vai indo, vai. Quando você vê, irmãos, você está envergonhado, você está atorado, não sabe por que as suas orações não são ouvidas, não sabe por que as coisas não dão mais certo. Mas como nossos irmãos, olhamos para o nosso coração, olhamos para a nossa vida e não para o outro, porque olhar para o outro e julgar o outro é fácil. Mas se nós olharmos para nós, vamos vermos que os nossos pecados que ainda nós temos e cometemos é suficiente para Deus nos lançarmos fora da sua presença. Mas Deus olha para nós, olha para a minha vida e para a sua vida, com um olhar terno, com um olhar de amor, só esperando você dizer: Senhor, eu me arrependo, Senhor, perdoa o meu pecado. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Esse já pecou. Irmãos, em nome de Jesus, nós vemos que no capítulo 4, versículo 10 e 11 diz assim: mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. E Deus pergunta, uma pergunta retórica aqui no final: não deveria eu ter pena desta grande cidade? Quem somos nós, irmãos, para não perdoar? Quem somos nós, irmãos, para subjugar as pessoas? Irmãos, eu li aqui, ele tinha coisa de 120 mil pessoas. Eu comecei a analisar e pensar: quantas crianças tinham ali? Quantas famílias tinham ali? Poderia
poderia sim ter pessoas ali, como a cidade inteira, mas talvez você teria famílias ali, crianças inocentes. E Jonas queria que Deus destruísse por causa talvez de uma mágoa, por achar que a salvação só era para eles. E muitas das vezes, irmãos, nós como cristãos achamos que por sermos cristãos somos melhores que os outros. Irmãos, se não fosse pelas suas misericórdias. O Espírito me falou aqui na sexta-feira, o Senhor Sérgio falou aqui ontem, não é pelos nossos méritos. Aleluia. Mas é pela sua infinita graça e misericórdia. Aleluia. Aleluia. Por favor, irmãos, vamos se colocar de pé. E eu comecei a olhar para esta nação. E muitas das vezes, quando nós passamos pelo carro de Matsuri, nós falamos: ai meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Não é inútil falar isso. Você já parou para pensar? E eles estão ali envolvidos naquela crença. E que precisa, irmãos, das nossas misericórdias também, que carecem das nossas orações, e dizer, e olharmos para aquelas pessoas, para aqueles japoneses, falando aqui nesse contexto em qual nós vivemos, e dizer: Jesus amou tanto esta humanidade, Jesus amou tanto esse japonês. Oh Jesus, salve esse japonês aqui, Jesus. Ai, misericórdia, caindo de bêbado na rua depois dessa festa. Se compadeça, irmãos, se compadeça do próximo, ajude o próximo. Aleluia. Estenda a mão ao próximo, seja ele quem for, exerça o ministério que Cristo nos deixou, o exemplo da bondade e da misericórdia. Aleluia. Jonas queria, irmãos, que o povo seria destruído, sim, mas aqui nós vemos, irmãos, que o livro não foi fechado, e o próprio Jonas, creio eu, que o próprio Jonas, e alguns estudiosos também falam, que ele creu nessa palavra de Deus, com certeza se arrependeu, porque ele próprio escreve esse livro, ele volta para Israel e escreve este livro, e a pergunta de Deus é: não deveria eu ter pena desta grande cidade? Aleluia. Miguel falou aqui ontem: salvação nós ganhamos, mas nós temos que conservar e cuidar dela. Deus, é pela sua graça, é pelo seu amor imenso, e nós não merecemos. Jesus maravilhoso, vamos a Deus. Quem pode explicar o teu amor, Jesus? Quem pode explicar, Deus? Deus, Jonas, meu Deus, talvez não entendia esse grande amor, mas o Senhor, que é Criador de todas as coisas, também é Criador de circunstâncias, para realizar o seu propósito. E Deus cria toda esta circunstância para salvar o povo de Nínive e para trabalhar no coração do profeta Jonas. E quantas vezes, meu Deus, nós temos este coração bondoso para com o próximo, mas nós esquecemos
Tu conheces os nossos corações. Muda, Senhor, as nossas circunstâncias dos nossos corações, Pai, a qual, Senhor, tantas vezes, Senhor, muda o meu coração, Jesus, muda a minha mente, Jesus, para que nós possamos, Senhor, agir de bondade, mesmo aquele que nos persegue, mesmo aquele que quer o nosso mal, ó Senhor, que nós venhamos agir de bondade, Senhor, para com o próximo, meu Deus, pois o Senhor agiu de bondade para a nossa vida. Meu Deus, eu te glorifico, Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado comigo, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Sem a tua palavra, meu Deus, não somos nada. Obrigado, Jesus. Amém. Em nome de Jesus.